Olá, meus queridos seguidores, é um prazer estar aqui com vocês novamente e desta vez eu irei compartilhar com vocês um sonho profético que o pastor Dana, que já estivemos aqui falando sobre um sonho profético dele há um tempo atrás, ele teve outro sonho, ele tem tido alguns outros sonhos e esse eu achei muito importante, onde ele fala sobre o Congresso, as eleições de 2020 e a família Biden. Vou deixar o link do vídeo oficial em inglês abaixo na descrição para que vocês também estejam assistindo e tirando as suas conclusões. Fala galera, primeiramente seja muito bem-vindo por aqui. Eu me chamo Mari Garcia e se você ainda não está inscrito neste canal, este é o momento que você pode se inscrever, ativar o sininho para que o YouTube te avise toda vez que eu estiver postando vídeo novo por aqui. Então, se você se interessa por este assunto, já deixa o seu like aí para mais pessoas conhecerem sobre este vídeo e vem comigo nessa jornada. Ele diz assim: Olá, bom dia pessoal, é terça-feira, 20 de outubro. Ontem à noite tive a compilação de um sonho que tive nos últimos dias. Começou por volta do dia 17 e 18 de outubro, e esse chamou minha atenção, especialmente porque estamos tão perto da eleição. A segunda parte é um pouco mais contenciosa. Enviei para 2 dos meus amigos para olhar para eles mais uma vez. Não vou tentar interpretar o que são esses sonhos, só estou contando o que eu tive. Senti a urgência de tirá-los esta manhã, então aqui está o que é. Eu vi o que parecia ser um atlas com linhas interestaduais por todo o país, como se você estivesse olhando para um atlas e visse as linhas interestaduais indo de um estado a outro e elas piscavam com pedaços de informação passando por todos os lados. Parecia um mapa de dados, parecia ser uma espécie de rede que estava obviamente sobrecarregada. E alguns dos pontos de dados não estavam piscando. Dentre eles tinham cidades maiores e menores que continuavam piscando. E tinham coisas em movimentos. Tinham dados, pontos que se moviam quase como o tráfego. Mas pude ver que haviam pequenos trabalhadores com jalecos brancos e eles estavam tentando trabalhar nas áreas onde os dados não estavam piscando. E pude ver martelos e vi alguns homens com laptops e vi pessoas tentando descobrir os detalhes minuciosos do porquê este ponto estava piscando muito forte ou muito rápido. E eu pude ver as áreas esquentando. Também pude ver que havia muita preocupação com os circuitos, achando que eles poderiam esquentar. Foi o que eles disseram, que esses circuitos iriam esquentar e se esquentar iriam fritar se não desacelerasse o sistema. E de repente, da costa oeste, começando por Washington, Oregon, Califórnia, houve grandes flashes. Então, vi uma fumaça nos pontos de dados que pareciam representar aquelas cidades maiores. E eles pararam no lado oeste de Mississippi. Então, começou do início da costa e foi para a margem do rio Mississippi. Eu não estava vendo explosões, eu não estava vendo bombas. Eu estava vendo como os sistemas desligando, porque estavam tão quentes e conforme o sistema se aproximava das cidades maiores, ele ficava mais e mais rápido. E quase em segundo plano do meu sonho, eu podia ouvir isso como um sinal de alerta. E os homens de jaleco estavam trabalhando incansavelmente para consertar isso, mas eles não conseguiram colocar o sistema online novamente. Então, ao invés disso, eles estavam tentando redirecionar esse sistema para dar a volta na cidade. As grandes cidades ainda estavam enviando nuvens de fumaça. Era como nos filmes de faroeste antigo. Era quase como se os pontos de dados estivessem sendo enviados com informações sobre o que havia acontecido lá. Eu não vi índios americanos nativos, não vi nada parecido, ou pessoas fumando, mas parecia que havia algo interrompendo a fumaça. E então havia um relógio de contagem regressiva que
que não estava no início, mas agora, do outro lado do rio Mississippi, havia um relógio de contagem regressiva, e ele estava digitalizando 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Quando chegou ao 1, o lado leste do meio oeste começou a ter os mesmos pontos de inflamação, e as cidades começaram a queimar. E os circuitos fritaram, e eu podia ouvir aqueles homens gritando que o sistema estava subindo, subindo, subindo. Então eles gritaram: está caindo, está subindo e está descendo, os circuitos vão fritar, os circuitos vão fritar. Então havia esses pontos de inflamação e a fumaça visível. Mas quando os flashes alcançaram a Filadélfia, e esta foi especificamente a cidade que eu vi onde tudo isso estava acontecendo. A linha da rede, que era vermelha, parecia uma mangueira de incêndio que estava pulsando com luzes de LED dentro dela. Mas quando chegou a Filadélfia, a linha da rede estava piscando em vermelho para onde o sino da liberdade estava posicionado. Ele passou por debaixo do sino da liberdade, quando a pressão começou a aumentar, e foi como assistir a água em uma mangueira de incêndio. Ela apenas encheu e veio abaixo do sino da liberdade. E quando chegou abaixo do sino da liberdade, explodiu, e o sino da liberdade voou direto no ar e se partiu no meio. Então a rachadura dividiu tudo ao meio e parou de balançar, e o sino começou a derreter. Era quase como se uma grande fonte de calor, ou do ponto de dados, que aquela mangueira de incêndio que estava super quente, estava derretendo agora o sino da liberdade. E começou a derreter como se o calor estivesse sendo aplicado. E então eu vi que as linhas de dados estavam todas direcionadas para Washington, e de lá parecia que a cidade tinha esses braços de polvos, e eles estavam tentando lutar para desconectar as linhas de dados, e eu suponho que eles estavam tentando manter o poder explosivo do sistema, desligando ao atingir Washington DC. E então, esses braços de polvo saíram e eles estavam tentando desconectar os sistemas. Mas havia um que continuava piscando, continuava acumulando pulsos, parecia maior e mais extremo, carregando mais dados, mais informações do que as outras linhas que eu tinha visto na área interestadual antes. Embora houvesse pessoas vestindo ternos e gravatas, esse era um traje de negócios. Vi justiça e não necessariamente juiz da Suprema Corte. Não vi rostos, mas vi juízes. Vi pessoas de terno e gravata, traje de negócios profissional. E eles estavam basicamente tentando puxar essa linha de Washington DC para evitar que explodisse, ou o que quer que eles estivessem tentando puxar. Esta linha para longe da cidade, sem um véu, sem sucesso. Essa coisa continuou funcionando e finalmente explodiu, porque todas as conexões iam para o prédio do Capitólio, que é exatamente para onde estava indo. E finalmente explodiu, e o edifício literalmente rachou ao meio. Então, eu vi o sino da liberdade rachar ao meio, e ele emitia uma enorme nuvem de fumaça. Conforme a fumaça foi para o ar, ela cria uma palavra escrita, e essa palavra era descoberta. Então há pessoas que estão correndo e agora elas estão correndo da explosão, estão fugindo desta palavra que eles veem no céu, que foi descoberta. Então a cena mudou e eu vi a rotatória do Capitólio e um caixão fechado no meio dela. A placa no caixão dizia que dentro estava o candidato democrático para o cargo de presidente. E havia um calendário pendurado em cima daquele caixão e tinha a data especificamente clara. Eu vi na primeira vez que vi uma data real, não em um calendário, mas no papel, que dizia 17 de dezembro. Essa data estava claramente explicada. E eu não vou dizer que alguém vai morrer no dia 17. Eu não vou voltar, eu não sei o que dizer sobre isso. Eu só apenas estou contando o que vi. É tudo que eu estou fazendo. Mas dizia que o calendário pendurado acima do caixão, a placa dizia que agora estava circulando o dia 17 de dezembro. E um dos filhos do candidato democrático à presidência estava lá.
mas não o outro, e a mulher dele estava lá também, e ela olhava para o chão. Ninguém chorava. Havia também muitos deputados e senadores de ambos os partidos na sala, e todos estavam de cabeça baixa, olhando para o chão, e eles estavam sacudindo-os violentamente, apenas fechando os punhos e sacudindo a cabeça violentamente. Também todos os sapatos não estavam nos pés, os sapatos estavam empilhados, como quando você anda na área da rotunda. Todos os sapatos estavam empilhados lá. Então todos esses congressistas, todos esses senadores estavam basicamente descalços. Havia um par de mulheres que tinham meias ou meias nos pés, quase como que uma meia calça nos pés, e todos os outros estavam descalços. Então o senador proeminente se levantou e exigiu ver o corpo, e foi aí que os braços do sargento subiram correndo. E ele disse com vários fuzileiros navais pelo caminho, e diz que não haveria visão do corpo hoje, ou nunca mais haveria visão do corpo, hoje ou sempre. E o senador sentou-se e se recompôs. Então ele andou sobre aquela pilha de sapatos e cavou através de todos os sapatos até encontrar o seu par. Ele o calçou e ficou lá por uns minutos e olhou em volta. E ele estava ficando com raiva, então saiu correndo da sala. E estava correndo como um velocista para sair de lá. A fumaça ainda estava subindo do lado de fora, e ele correndo em direção à Casa Branca com os dois punhos cerrados. Assim, ele estava apenas com a boca se movendo, e eu não ouvi as palavras que ele disse, mas pude ver que ele estava xingando. Não como xingando, ele estava xingando a Casa Branca. Ele xingava a liderança. Ele estava amaldiçoando a liderança. Não posso colocar as palavras exatas na boca dele, mas ele obviamente estava xingando, ele estava chateado com o que estava acontecendo. Ele tinha intenção de fazer algo para mudar, então ele parou por um momento perto do monumento de Washington, olhou para trás, e quando ele olhou para trás havia cerca de 20 ou 25 pessoas que o seguiam, homens e mulheres, e eles estavam segurando os sapatos em suas mãos enquanto caminhavam. Então ele lhes disse para se apressarem, mas eles apenas continuaram o seu ritmo, muito constante e quase cauteloso, para chegar até ele. Então ele zombou deles e da Casa Branca, e ele começou a correr em direção à Casa Branca o mais rápido que pôde. E neste momento eu vi o homem que eu tinha visto nos sonhos anteriores, e ele estava parado no lugar onde o presidente dá o estado do sindicato, endereço em que ele estava no corredor do Congresso, bem ali, onde todo mundo vê o presidente dar o discurso do estado do sindicato todos os anos. Então ele bateu no microfone. Era real, não era um SM-58, era um microfone muito fino, muito profissional, que estava lá. Ele tocou no microfone 3 vezes e então ele declarou em uma voz muito alta que uma casa dividida contra si mesmo não permanecerá. E ele enfatizou a palavra: uma casa dividida contra si mesma não permanecerá. E então ele empurrou o microfone para baixo, colocou a sua mão e empurrou por todo o caminho do pódio. Então ele caminhou até a porta no fundo da sala, e naquela parede havia um painel de provavelmente 25 ou 30 luzes, apenas com o seu interruptor. Então ele abaixou, um por um, as luzes do Congresso e aquele prédio naquela sala, e tudo foi apagado. E esse foi o fim do sonho. Eu tive esse sonho ao longo das últimas 3 ou 4 noites. Eu tive um às 2h15, o outro às 2h15 novamente, o outro por volta das 2h30. Acordei com uma urgência incrível para divulgar isso mais uma vez. Não vou dizer todas as coisas que acho que isso significa. Acho que estamos prestes a ver muita coisa revelada no Congresso. Acho que nas próximas 2 semanas veremos muito mais revelado sobre alguns de nossos líderes em ambos os lados. Mas tudo o que vi, com os pontos de dados, há coisas explosivas que estão acontecendo. Então estou compartilhando isso e pedindo que você ore sobre isso, peça por sabedoria, entendendo que toda vez que eu coloco um sonho, eu geralmente entendo que isso não é brincadeira. Eu normalmente pego 3 pessoas para tentar interpretar e me dizer o que significa o sonho. Eu não posso olhar para todos eles. E eu não olho para todos eles, mas todos eu estou dizendo. E eu acho que você sabe que estamos a 2 semanas da eleição hoje e há muita coisa acontecendo. Definitivamente nesse sonho e nos sonhos que tive ultimamente tem sido muito mais política e muito mais situações relacionadas a isso.
Portanto, eu afirmo, não estou dizendo que haverá morte de Biden dia 17 de dezembro. Estou apenas dizendo que vi um caixão fechado com uma placa que disse que esse é o presidente democrático para presidente, ou o candidato democrático para presidente. Eu vi sua esposa e um dos seus filhos, não os dois. Isso é tudo, estou dizendo. Bom, gente, então é isso. Nós sabemos que nós estamos numa guerra civil muito grande, onde cada um tem os seus valores. E nós, como cristãos, temos que entender que a nossa luta não é contra pessoas, contra carne ou sangue, mas contra principados e potestades. Sabemos que há uma guerra espiritual muito grande e sabemos que temos que estar preparados e atentos para não entrarmos nas garras e nas artimanhas de Satanás para as nossas vidas. Satanás quer com que nós estejamos sempre em briga uns com os outros, porque dessa forma ele consegue fazer o seu trabalho, que é roubar, matar e destruir. Portanto, sigamos atentos e vigilantes e fazendo o possível para estarmos semeando paz e amor ao nosso redor. Aguardemos com nossos corações atentos para saber o que vai acontecer agora nas eleições e se realmente Trump consegue virar esse jogo. E seguimos aí orando, crendo que independente dos dois candidatos, independente do que for acontecer, Deus está no controle das nossas vidas. Nossas vidas estão entregues na mão do Senhor. Então, coloque a tua fé, coloque a tua ansiedade, coloque o teu coração para Deus e deixa com que Ele trate a sua vida. Eu vou orar por você. Senhor, eu peço para que todas as pessoas que assistiram esse vídeo, todas as pessoas que ouviram essas palavras sobre este sonho, sobre essa situação que nós estamos ultrapassando agora das eleições nos Estados Unidos, eu peço que qualquer um que esteja com medo no coração, qualquer um que esteja sendo coberto de ansiedade, qualquer um que esteja sendo coberto, Pai, de pensamentos ruins, pensamentos de desânimo, pensamentos de querer tirar a própria vida, eu cancelo agora em nome de Jesus e entrego nas tuas mãos, Pai. Faz a tua obra, entra nesta casa com teu Espírito Santo e faz o teu querer, em nome de Jesus. Amém, queridos. Seguimos vigilantes, juntos e atentos, que possamos ser a Igreja unida, que mesmo de lugares diferentes nós temos clamado pelo mesmo propósito. Unidos nós venceremos esta batalha. Deus abençoe a sua vida.